Na semana passada, nós vimos uma leitura do livro do profeta Jeremias. Uma leitura onde Nosso Senhor, Ele chamava ali a atenção dos maus pastores, que não cuidavam bem, que não zelavam bem do povo de Deus. Os maus pastores. É interessante porque nessa mesma leitura o Senhor diz assim: eis que virão dias em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão sobre a terra. Naqueles dias Judá será salvo, Israel viverá tranquilo. Suscitarei para eles novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Observem que o Senhor, ao contemplar aquela multidão, ao ver que era uma multidão, Ele teve compaixão, uma multidão que eram ovelhas como sem pastor. Ele tem compaixão. E o Senhor, o bom Deus, vai providenciar pastores segundo o seu coração. Pastores da bovobis, ou seja, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Ou seja, o Senhor fez suscitar na sua igreja pastores que devem pastorear o povo segundo o seu amor, segundo a sua paixão, segundo os seus sentimentos. Só que todo pastoreio, todo pastor, todo homem de Deus colocado à frente de uma comunidade, ele só consegue pastorear com justiça, com amor, com prudência e, acima de tudo, com zelo, se ele pastoreia vivendo na intimidade, na proximidade com Jesus. O verdadeiro pastor é Jesus. É Ele o grande pastor. É Ele que vem pastorear. É Ele que vem indicar o caminho. É Ele que vem fazer o reino de Deus acontecer. Nós, pobres mortais, homens de Deus, somos pastores no pastor Jesus Cristo. Somos pastores no pastor Jesus. Um padre só cuida bem do seu povo se primeiro ele cuida bem da sua alma, se primeiro ele é amigo de Cristo, se primeiro ele perdeu tempo com Jesus, gastou tempo com nosso Senhor, se de verdade ele encontrou o seu lugar no coração de Cristo, no coração de Deus. É desculpa esfarrapada a atitude de um pastor que tem tempo para tudo, menos para rezar. É um mau pastor quem tudo faz e não reza. Não é confiável um pastor que vive uma vida ativista e não tem tempo para escutar o que diz o pastor dos pastores. Olhem que nosso Senhor, Ele é o grande modelo de pastor. Ele é o verdadeiro pastor. Se nós pegamos o salmo que nós rezávamos na semana passada, Salmo 22, 23, nós veremos nosso Senhor ali, pela boca de Davi, falando do Senhor que é pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse salmo, talvez o mais conhecido do elenco dos 150 salmos, é um salmo que expressa a nossa confiança em Deus, pois temos ali certeza de que o Senhor não nos abandona e que não nos deixa faltar nada. Vejam bem, aqui o que não pode faltar
é aquilo que é necessário para a nossa salvação. O que não pode faltar na nossa vida é aquilo que é necessário para chegarmos aos céus. Pode nos faltar tudo, mas não podemos perder a fé, viu? Podemos não ter nada, mas se temos fé, temos tudo. Observem que é o mesmo retrato, esse salmo que nós rezávamos na semana passada, com esse texto do Evangelho de hoje. Quando nós rezamos assim, o Senhor é meu pastor. Esse Senhor, ele não é abstrato, mas é uma presença real, que inflama o nosso coração. É uma presença real, que nos orienta, que nos sustenta, que nos mantém de pé. Olhem que o salmista assim dizia na semana passada: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. E o texto evangélico desse capítulo 6 de João, essa multiplicação dos pães aqui, é impressionante o momento em que o autor sagrado assim diz: tinha muita relva naquele lugar. Faça esse povo se sentar. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram 5.000 homens, ou seja, o pastor estava agindo, o pastor ali agia, e se preocupava com aquele povo. Eu já vi, na minha época do seminário, alguns livros, algumas interpretações desse texto de uma forma errada. E o pastor, ele tem que interpretar as Sagradas Escrituras na mensagem que as Sagradas Escrituras nos quer passar, e não naquilo que ele nos quer dizer. Eu já vi uma interpretação errônea que dizia que aqui não existia uma multiplicação de pães, mas existiu uma partilha. Mentira. Aqui é simplesmente uma hermenêutica ideologizada, uma atualização da palavra errada. Aqui de verdade o pastor agiu e multiplicou os pães para saciar aquela multidão esfomeada que estava ali cansada. E por que esfomeada e por que cansada? Porque saíram de suas casas para contemplar a beleza do belo, do perfeito, do santo, do completo pastor Jesus Cristo. Essa mesma atitude daquele povo que estava ali sentado na relva é a mesma atitude que vocês têm ao sair de casa. Quantos de vocês estão cansados de um dia de trabalho? Eu estou aqui em pé pela graça de Deus. Hoje só tomei o café da manhã até essa hora. Estamos aqui por quê? Porque queremos saciar a nossa fome de Deus. Porque queremos ser preenchidos por Deus. Porque queremos nos completar com Deus. Porque sabemos que Ele nos tem palavra, nos dá palavras que só Ele dá. Porque temos certeza que se nós caminhamos com Ele, estamos protegidos dos ataques do inimigo. Porque nele nós encontramos a beleza que os nossos olhos desejam tanto contemplar. Porque nele nós encontramos as respostas que nós precisamos para continuar caminhando. Porque nós sabemos que tudo, que todos podem nos abandonar, mas Ele não nos abandona. É bonito o texto santo, por quê? Porque aquela multidão ali seguia nosso Senhor, ia atrás dele, pessoas feridas,
maculadas pela vida, não imaculadas, maculadas, manchadas pela vida. Pessoas ali, muitas vezes com o coração na mão, que não tinham outra resposta, que não tinham outra saída, que não encontravam saúde para as vidas. E ali, nele, elas encontravam um bálsamo que suavizava a dor da vida. Olhem que, da mesma forma que aqueles homens procuravam o nosso Senhor, nós continuamos também procurando o nosso Senhor do mesmo modo, do mesmo jeito. Quantos de nós íamos de casa com o nosso coração ferido, manchado? Quantos de nós preocupados? Quantos de nós com tantas dificuldades? Com pensamentos muitas vezes tão mesquinhos, que não teríamos coragem de falar com ninguém, de partilhar com ninguém. Mas o Senhor, o bom Deus, mesmo conhecendo isso tudo, continua nos amando porque é bom pastor. Continua nos conduzindo porque não desacredita em nós. Todos podem desacreditar, mas Deus continua acreditando todos os dias em nós. Deus é assim. E aqui nosso Senhor, no texto santo do Evangelho, Ele alimenta aquela multidão com o pão. Só que é interessante porque os gestos que Jesus faz aqui são os mesmos gestos que nós fazemos na Eucaristia, que nós celebramos. Ele mandou o povo sentar para descansar. É assim que vocês estão, sentados, descansando. E o Senhor, a catequizar, tomou os pães, aquilo que vocês fazem aqui, um dos gestos mais bonitos da missa, é fazer o ofertório. É trazer lá de trás o pão que vai ser o corpo do teu Senhor. Tem gente que tem uma vergonha medonha. Se você nunca fez, se prepare para fazer. Peça para fazer. Deixa eu fazer hoje o ofertório. Esse gesto aqui. Jesus tomou os pães, recebeu os pães. Deu graças. É a oração eucarística toda que nós fazemos aqui. Agradecendo ao Pai pelo Filho na força do Espírito Santo, lembrando, Pai, o teu Filho se entregou, se imolou por nós, na última ceia ele se entregou por nós, distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam. Minha gente, isso aqui é o retrato das nossas vidas. Eu sei quantos casamentos fiz como padre, sei quantos batizados fiz, sei quantas missas celebrei, mas não sei na minha vida quantas vezes comunguei. Não sei quantas vezes comunguei. Como vocês também não sabem quantas vezes comungaram. E comungaram tanto quanto queriam, para saciar a fome de Deus, para saciar a fome de infinito, para se deixar preencher totalmente por Deus. E o Senhor aqui nos faz, no texto santo, uma prefiguração da Eucaristia que nós hoje celebramos. Olha, minha gente, não adianta querer preencher a fome de vida, senão em Deus. Ninguém preenche a tua fome e a tua sede. Não é dinheiro, não é amor humano, não é família, nem faculdade, nem carro, muito menos casa. O que te preenche é Deus.
Tudo isso ameniza, são coisas boas. Não é a vitória de um time de futebol, não é a vitória da seleção brasileira, não é a alegria de um filho se formar que vai te preencher. Tudo isso são manifestações das elegâncias de Deus por nós. E tudo que nós temos de verdade vem dele, veio dele. Mas o que de verdade nos preenche, nos completa é Deus. Tanto nós queremos, tanto Deus se dá em alimento para que nós descobramos o sentido da vida. Muitas vezes eu vejo assim, as pessoas acham até bonito, eu não sou muito de declaração de amor, mas eu vejo tão bonito assim no WhatsApp, rede social, a mãe coloca a foto do filho e diz assim: minha vida todinha, meu amor todo. Eu digo, que bom, mas não é. Não é. A vida é Deus. Até vocês dois que estão fazendo 25 anos de casamento. A vida é Deus. É claro que deve de verdade amar a esposa, amar o esposo. É claro que os filhos têm que amar os pais e os pais têm que amar os filhos. É claro que se esforçar para dar uma faculdade ao filho, colocar o filho para estudar, a filha, trabalhar honestamente para dar conforto aos filhos, uma casa, comprar um bom carro para se locomover. É claro que tudo isso é bom. Mas, e se um dia isso tudo faltar? Como é que você vai ficar? Se você disse que a sua vida é seu filho, e se seu filho morrer? E se seu esposo morrer? E se sua esposa morrer? Ou, se Deus o livre, um terremoto destruir a sua casa ou perder tudo? A nossa vida é Deus. E temos que ser saciados em Deus. Por quê? Porque se nós temos Deus, nós temos tudo. Mas se nos falta Deus, a gente pode ter tudo e nunca vai ser feliz e nunca vai se completar. Eu acho escandalosa essas palavras aqui de João. Deu tanto quanto queriam. Tenham fome de Deus. Se vocês me perguntassem assim, padre, o que é que o Senhor tem mais medo nessa vida? Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo da solidão. A solidão até me faz bem ficar sozinho. Não tenho medo. O que eu tenho medo é de perder a fé. De chegar um dia que Deus não permita nunca e celebrar a Eucaristia sem acreditar, sem sonhar com o céu. Por quê? Porque o que de verdade nós temos de mais precioso é a fé que um dia no batismo recebemos. Por isso, minha gente, que muitas vezes eu aperto vocês, rezem. Peçam a Deus conversão do coração. Peçam a Deus para aumentar a fé. E quem vive assim é feliz e alcança os céus. Não estou dizendo que as outras coisas não são boas, não. Tudo é bom. Quem tem vocação para o matrimônio é maravilhoso. Eu vinha dizendo no carro aos meninos assim, deve ser muito bonito, não é, Edgar? Quem encontrou o amor da vida, foi? Quem encontrou o amor na vida e ele envelheceu amando o seu amor. Deve ser lindo quem tem vocação. Eu dizia a eles no carro, pensando na missa de vocês. É lindo ser pai, ser mãe, trabalhar. Tudo isso é belo, perfeito. Mas nada disso é a nossa vida. A nossa vida é Deus.
isso que nós temos que nos esforçar para nunca perder Deus das nossas vidas. Santo Agostinho dizia assim: eu tenho medo do Cristo que passa e não volta mais. Talvez esse momento agora seja o momento que Deus esteja falando com força ao teu coração, dando uma flechada assim de amor. Aquela flechada com força, para você tomar consciência. Talvez nos últimos anos, nos últimos meses, seja o momento de ouro da vida de vocês no encontro com Cristo. Viva esse momento intensamente. Nunca deixe passar, mas agarre esse momento e permaneça em Deus. Olhem que coisa aqui. Quando todos ficaram satisfeitos, todos se preencheram, se completaram, mataram a fome, o Senhor diz: recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Minha gente, isso aqui é o que nós fazemos aqui. Quando o padre ali minuciosamente vai olhando, o padre é o único que deve fazer isso, ou o acólito ou o diácono. Acólito aqui instituído pela igreja, nós temos na nossa paróquia só Marcelo, seminarista, que deve purificar os vasos sagrados e olhar para nada sobrar. Por quê? Porque nada pode se perder. O pão do céu não pode ser perdido. Quando, aqui na paróquia, eu tomei uma atitude lá atrás, de pedir às pessoas só para comungarem na boca. Vixe, que teve gente que esperneou tanto. Tinha gente que, vou nem para a igreja se for para comungar na minha boca. E graças a Deus, assim todo mundo já entendeu. O zelo, o respeito pela Eucaristia. A nossa mão muitas vezes está tão suja, a gente pega em tanta coisa. Como é que pega no corpo de Deus? Não é um pãozinho, não é um faz de contas, não. Comungar com zelo ali. E o ministro sagrado nos dá a Eucaristia com zelo, com dignidade, a elegância de nosso Senhor. Na minha terra tem uma expressão assim, meia esdrúxula, né? Quando alguém não quer fazer alguma coisa e outra pessoa diz assim: Ave Maria, você quer tudo na boca. Não sei se fala aqui assim também, né? Fala assim? Pronto, na minha terra fala muito isso, né? Deus é tão elegante que Ele se dá até na nossa boca. Esse amém que a gente diz é totalmente sagrado. Amém. É o corpo do meu Deus, é o corpo do meu Senhor, que por misericórdia divina vem ao meu encontro por as mãos pecadoras de um sacerdote. É o corpo do meu Deus que se dá em alimento. É o corpo do meu Deus glorioso, ressuscitado, sacramentalmente presente. E que essa Eucaristia vai me salvar. E que essa Eucaristia vai me purificando, vai me convencendo que eu fui feito para o céu, para amar e para ser amado. Olhem que depois desse sinal aqui, que eles todos viram, que eles contemplaram e estavam todos saciados, aqueles homens exclamavam assim: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eu nunca duvidei nos meus estudos que Jesus Cristo de verdade veio ao mundo, é Deus. Nunca duvidei nos meus estudos que Ele não fosse Deus. Por quê? Pela força espiritual de Deus. Minha gente, prestem atenção. Nós estamos aqui atrás de um moço de 33 anos que morreu há 2000 anos atrás.
Se não fosse Deus, se o Espírito Santo não nos conduzisse, nós não estaríamos aqui não. Não estaríamos aqui atrás da beleza de um moço barbado, mas que era totalmente Deus, 100% Deus, e nos deu a salvação. Não é à toa, não é brincadeira. Essa igreja está repleta, cheia de cristãos. Não é simplesmente fazer memória de Cristo, é contemplar Cristo hoje e aqui em nosso meio. Vejam quantas personalidades, quantas personagens da história passaram que arrebanhava tanta gente. Cadê esse povo? Tudo disperso. E diferentemente de nosso Senhor, quando Ele morre na cruz, é que Ele junta. E nós estamos aqui como testemunhas dessa ressurreição. Ele está vivo. Mas não é que está vivo porque você sente. Eu já escutei gente dizendo assim, isso é até espírita dizer assim, não é? Fulano morreu, mas aqueles que morrem estão sempre vivos no nosso coração. Que doidice é essa? Não é a gente que dá a vida ao outro, não. Aqueles que morrem, se morrem em Deus, estão vivos na glória. Assim como Jesus está na glória. E nós, católicos, não somos nós que damos vida a Deus, não. É Ele que nos dá vida. A vida vem dEle. E o mais bonito é como Ele é discreto. Quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Ou seja, a tentação voltou. Isso aqui nós já vimos esse ano, no primeiro domingo da Quaresma. Ele sendo tentado. Se tu te ajoelhares diante de mim, tudo isso era teu, o demônio falou. E tantas vezes quiseram fazer um rei político, e ele disse não. E se retirava sozinho para o monte para rezar. Porque como humano, ele entendia que só se preenchia em Deus. Como humano, ele tinha consciência que só em Deus se completava, que só em Deus se preenchia. Como nós, cristãos, devemos tomar essa consciência, que só em Deus nós nos completamos e somos felizes. É por isso que a gente pede, como salmista hoje, saciai vossos filhos, ó Senhor. Ou seja, Senhor, nos sacia a nossa sede de infinito, sacia a nossa sede de céu, sacia a nossa sede de amor, de compreensão, de paz, de justiça. Sacie, Senhor, essa nossa sede de infinito. E por fim, para a gente terminar a prédica de hoje, as palavras preciosas de São Paulo, que diz assim, veja bem: vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Todos nós formamos um só corpo, um só Espírito. Como também é uma só esperança, a qual fostes chamados. Que esperança o céu? Há um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude, nos faça de verdade contemplá-lo todos os dias, em meio às dificuldades, às lutas e os problemas da vida.
Na semana que vem, a liturgia completa e chega ao seu auge assim, quando o Senhor vai dizer assim, que Ele é o pão do céu, aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. As pessoas, querendo se saciar, dizem: Senhor, dá-nos desse pão. E Ele diz: Ego sum panis vitae, eu sou o pão da vida, ou seja, quem me recebe aqui ganha a vida eterna. Vamos ficar de pé e vamos juntos, com muita fé, professar dignamente a nossa profissão de fé, depois de termos escutado o Santo Evangelho. Creio em Deus